E aí, gente, bom dia para todos vocês. Bom, a aula de ciências de hoje que eu separei para vocês, a gente vai trabalhar um pouco sobre reações químicas. Espero que vocês compreendam e prestem bastante atenção nesse vídeo aula. É um vídeo aula um pouco curto, mas muito rico em informações. Se a gente não prestar atenção, pode acabar aí perdendo alguma informação importante. Então se liga aí no moral e vamos lá! Começando aqui com a nossa aula de hoje sobre reações químicas. Então a gente precisa entender o que é uma reação química, né? Então vamos recordar aí o experimento que fizemos. Misturamos vinagre, detergente e bicarbonato de sódio. Numa aula, no estudo dirigido aí anterior, nós fizemos esse experimento. E lá, gente, a gente percebeu que essa mistura de compostos originou um novo produto, formou aquela espuma, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse seguinte ponto aqui, ó. O detergente foi um ator coadjuvante naquela reação. Por quê? Porque a espuma, na verdade, não foi o material produzido. O material que foi produzido com a mistura do vinagre e o bicarbonato de sódio foi o gás carbônico. O detergente serviu aí para que o bicarbonato, ou seja, o gás carbônico, ele saísse dentro das minúsculas bolhas que foram criadas pelo sabão, né, pelo detergente. Então, quando o gás carbônico emergiu daquela reação química ali, daquela transformação química, ele buscou o seu espaço. E onde foi o seu espaço que ele buscou? Nas gotículas, nas pequenas bolhas, minúsculas bolinhas de sabão. Então formou aquela espuma, né, que a gente viu lá no experimento. Mas essa liberação de gás carbônico, ela vai ficar mais evidente no vídeo a seguir. Hoje nós vamos fazer um experimento químico que vamos utilizar duas substâncias, bicarbonato de sódio, e nós vamos utilizar o vinagre. Esse experimento é bem simples, né? Esse experimento nós vamos utilizar esses dois ingredientes, essas duas substâncias, e nós vamos ver o que é que vai acontecer. Nós vamos precisar também de um balão, não é isso? E vamos para o procedimento do experimento. Primeiramente nós vamos adicionar o vinagre. Vamos colocar o bicarbonato de sódio. Nós vamos colocar o bicarbonato de sódio no balão ou na bexiga. E vamos ver o que é que vai acontecer com o nosso experimento, certo? Vamos colocar aqui. A partir do momento que vai entrar em contato o bicarbonato de sódio juntamente com o vinagre, vai ocorrer uma transformação química. Essa transformação que vai ocorrer vai formar e vai ser liberado o gás carbônico. A partir do momento que esse gás formado, esse gás carbônico, vai ser liberado, não vai ter para onde passar esse gás, então esse gás ele vai começar a expandir na bola, fazendo com que o balão ou a bola ela comece a inflar, comece a encher. Vejamos. É um experimento simples, né? Nós vamos só usar 3 substâncias, né? O bicarbonato de sódio, um balão ou uma bexiga de qualquer cor e o vinagre. Eu trouxe aqui mais um tipo de representação daquela reação química do ácido acético, né, que é do vinagre, com bicarbonato de sódio. Então, ó, eu tenho aqui a representação simbólica, a representação molecular, a fórmula molecular do ácido acético, que é justamente o vinagre, e do bicarbonato de sódio. Quando eu misturei esses dois compostos químicos, eu formei aqui o acetato de sódio, que tem essa fórmula estrutural aqui, mais a água, H2O, mais
mais o gás carbônico, mais o gás carbônico. Nós vimos que quando eu misturei o ácido acético, o vinagre, mais o bicarbonato de sódio, houve uma liberação de gás carbônico, e esse gás carbônico, ao ser liberado, ele procurou ocupar espaço. E esse espaço que ele ocupou foi justamente dentro da bexiga. Vamos lá para a definição formal de reação química ou transformação química. Então, em verde, eu tenho a definição de transformação química. Então, a transformação química ocorre quando a composição da matéria não é alterada, ou seja, uma transformação química é o processo pelo qual substâncias em seus estados iniciais se misturam, se rearranjam e se transformam, se rearranjam em novas substâncias, certo? Então, nas transformações químicas, há a produção de novas substâncias. O inverso aqui, nas transformações físicas da matéria que nós estudamos lá no início do ano, nós temos que a composição da matéria, a composição inicial da matéria, ela não se altera nas transformações físicas. E lá nós investigamos um pouco sobre a transformação física da água. Então a água no seu estado sólido e a água no seu estado líquido continua sendo água. As propriedades da água elas não se alteraram, não se modificaram. Diferentemente aqui nas transformações químicas, que há essa mudança, que há essa produção de novas substâncias. E nas reações químicas existem duas classes de substâncias. A primeira, que está antes da seta, a gente vai chamar de substâncias reagentes ou substâncias iniciais. E depois das setas nós iremos chamar de substâncias produzidas ou produtos da reação ou substâncias finais, certo? Então, no caso da nossa reação do vinagre mais o bicarbonato de sódio, nós temos que o vinagre e o bicarbonato é justamente as substâncias que reagiram, que se misturaram para formar aqui o acetato de sódio mais a água mais o gás carbônico. Então aqui o ácido acético mais o bicarbonato é justamente as substâncias que reagiram, que se misturaram. E produziu aí os produtos da reação, foi justamente o acetato de sódio mais a água mais o gás carbônico, certo? Então, para a gente entender aqui um pouco mais sobre as reações químicas, nós iremos estudar agora as tipologias de reações químicas. Para o ensino fundamental, eu trouxe esses 4 tipos de reação química. Lá no ensino médio, no primeiro ano, vocês irão estudar mais um quinto tipo de reação química, que é a reação de óxido-redução. Mas aqui, para o ensino fundamental, no nono ano, basta a gente saber esses 4 tipos, ok? O primeiro tipo é a reação de adição ou síntese. Eu tenho aqui a molécula, um átomo A mais um átomo B. Percebam que esses átomos estão separados nos reagentes. E depois aqui eles se juntaram, certo? Formou aí uma molécula, uma substância composta com 2 átomos, certo? Então vamos ver um exemplo disso, né? Não se assustem, aqui está uma representação simbólica, né, uma equação química que ilustra justamente uma reação química. O sinal de adição está indicando que há uma mistura, certo? Uma mistura de quem? De hidrogênios com nitrogênio, hidrogênio com nitrogênio. Nesse tipo de representação de equação química, existem 2 números que aparecem. Os números pequenos, certo? Que aparecem justamente aqui no pé de cada átomo, eles indicam a quantidade de átomos que eu tenho em cada molécula. E o número maior, que sempre aparece na frente, é justamente o número de mols. Por exemplo, nessa primeira molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio, mas aqui na frente eu tenho 3 mols. Isso indica que eu vou triplicar a quantidade de hidrogênios que eu tenho. Então, se eu tenho 2 hidrogênios, isso vezes 3, na verdade, essa molécula tem 6 átomos de hidrogênio. Neste caso aqui, eu tenho um átomo simples, né, de nitrogênio. Eu tenho 2 nitrogênios aqui.
Nos produtos, ó, eu tenho nitrogênio aqui. Quando não aparece, a gente tem sempre o número 1, então tem um nitrogênio, só que ó, o número de mol é 2, que está na frente da molécula. Então eu vou multiplicar a quantidade de átomos de hidrogênio por 2, tá? Então na verdade eu tenho 2 átomos de nitrogênio. E nos produtos, ó, eu tenho 3 hidrogênios, só que eu vou ter que duplicar isso também. 3 vezes 2, na verdade eu tenho 6 átomos de hidrogênio, ok? Então, entendido isso, vamos entender agora essa reação de adição. Por que essa reação é uma reação de adição? Percebam que aqui eu tenho 2 átomos simples, que estão inicialmente separados. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio e 2 átomos de nitrogênio que inicialmente estão separados. E depois da reação, ó, esses 2 átomos, o átomo de nitrogênio e hidrogênio, aparecem juntinhos, numa mesma molécula. Então, por isso que essa reação é uma reação de adição. Vamos prestar atenção aqui no próximo tipo de reação. Reação de decomposição ou análise, tá? Justamente ocorre o inverso. Aqui, na reação de adição, nós tínhamos 2 átomos que estavam separados e depois da reação, os átomos ali, o produto da reação, foi justamente esses mesmos 2 átomos, só que numa mesma molécula, numa mesma estrutura. Aqui ocorre o inverso. Os átomos estão numa mesma molécula e depois da reação eles se separam. Vamos ver um exemplo. Quando eu for falando aqui a quantidade de átomos, vocês já vão pensando aí que a gente tem que multiplicar a quantidade de átomos de cada molécula pelo número de mols que está na frente, ok? Então, nesta molécula eu tenho 2 átomos de sódio e 6 átomos de nitrogênio numa mesma molécula. Percebam que o átomo de sódio e de nitrogênio estão juntos numa mesma molécula. Depois da reação, eles se separaram. Percebam que eu ainda continuo tendo 6 átomos de nitrogênio no produto e ainda continuo tendo 2 átomos de sódio, ok? A próximo tipo de reação química, simples troca ou deslocamento. Percebam que aqui ó, eu vou ter um átomo simples mais uma estrutura aqui, né? Uma estrutura molecular com 2 átomos. A gente chama essa estrutura de composto, é um composto porque justamente tem aí 2 átomos, tá? 2 átomos estão juntinhos, por isso que a gente vai chamar, justamente as misturas compostas. Lembram lá do 6º ano? Então, quando a gente tem uma mistura composta, quando eu tenho 2 átomos simples que estão numa mesma molécula, estão juntinhos aqui, juntos e misturados. Então, eu tenho aqui o átomo A mais essa estrutura molecular aqui, que é composta pelo átomo B mais o C, ok? Quando depois da reação, ó, o átomo A ele vai se rearranjar, ele vai se misturar aqui com o átomo C e o B vai ficar sozinho. Vamos prestar atenção aqui na nossa reação, no nosso exemplo. Eu tenho um átomo de ferro, tenho 2 átomos de ferro, que se misturou aqui ó, com 6 átomos de hidrogênio mais 6 átomos de cloro. Vamos prestar atenção nisso. Quando houve essa reação, ó, o que aconteceu no produto? O átomo de ferro se rearranjou com o átomo de cloro, ó, que é justamente o cara que está aqui na posição C, o átomo. E o hidrogênio, o 6 hidrogênio ficou sozinho lá. 6 hidrogênios ficou sozinho. Então, isso indica justamente uma reação de simples troca ou deslocamento. O último tipo de reação é a dupla troca ou permutação. Então, eu tenho 2 compostos, né, duas substâncias compostas. A primeira eu tenho o átomo A misturado com o átomo B e na segunda aqui, ó, que é um composto reagente, eu tenho o átomo C mais o átomo D. Depois da reação, o átomo A se rearranjou com o átomo D da segunda molécula e o átomo B da primeira molécula se rearranjou com o átomo C. Vamos ver um exemplo. Então aqui ó, eu tenho nos reagentes 2 moléculas, 2 compostos. O primeiro é o HCl e o segundo eu tenho o sódio mais esse óxido aqui que indica justamente uma base, tá? Esse primeiro aqui, a gente tem que
dois átomos, átomo de hidrogênio e o cloro, e essa segunda molécula eu tenho dois átomos também. Tenho o átomo de sódio mais o óxido aqui, ok? Então, o átomo de hidrogênio ele se rearranjou com o átomo aqui, ó, com o átomo D', né, que seria o óxido aqui. O hidrogênio se rearranjou, então, ó, 2 hidrogênio, H2 e o O. Então, formou a água aqui. E o cloro, que é justamente o átomo B', ele se rearranjou com C, ok? Então, ó, sódio ficou juntinho aqui com o cloro, certo? Então, isso aqui indica uma dupla troca ou permutação. Ok? Vamos lá. Leis ponderais ou leis das reações químicas. Para o nono ano do ensino fundamental, é interessante a gente discutir essa lei aqui, a lei de Lavoisier. Nesta lei, Lavoisier fez alguns experimentos e concluiu que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que ele quis dizer com isso é que na reação química, quando as moléculas se misturam nos reagentes, a sua massa ela não se altera depois da reação, ela permanece a mesma. Isso é possível a gente verificar quando eu disse aqui para vocês, ó, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem 6 hidrogênios, certo? E tem 2 nitrogênios. Nos produtos, vamos ver quantos átomos a gente tem de hidrogênio e de nitrogênio. Então, nos produtos, nesse primeiro exemplo, ó, o 2 multiplica a quantidade de nitrogênio. Quando não aparece, tem 1, tá? Então, tem um nitrogênio que dupliquei aqui pelo número de mol, ficou 2 nitrogênios. Opa! Manteve, né? A quantidade de nitrogênio se manteve. Perceba aqui, ó. Quantos hidrogênios eu tenho nos produtos? 6, né? Eu tenho 3 hidrogênios, só que dupliquei aqui, ficou 6 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes? 6 também. Então, a quantidade de hidrogênio e nitrogênio se mantiveram as mesmas antes e depois da reação. Então, isso nos dá a seguinte informação, que a massa dos produtos dos reagentes, a massa molar, a massa atômica permaneceu a mesma, permaneceu igual depois da reação. É justamente essa definição que Lavoisier ele nos trouxe. Nada se perde, tudo se transforma. O que acontece, na verdade, é apenas um rearranjo dos átomos, mas a quantidade de massa atômica ela permanece sendo a mesma. Ok, gente? Então, ó, no nosso experimento que nós fizemos com o ácido acético, com o vinagre e o bicarbonato de sódio, é possível identificar isso aqui, ó. Vamos contar quantos átomos de carbono nós temos aqui nos reagentes, contando, claro, entre as duas moléculas. Na primeira molécula eu tenho 2 átomos de carbono e na segunda eu tenho mais um aqui. Então, ao todo, eu tenho 3 átomos de carbono. Vamos verificar quantos átomos de carbono eu tenho aqui nos nossos reagentes? Então, eu tenho um átomo de carbono, mais um aqui, opa, mais outro, 3. Então, a quantidade de carbono se preservou. Isso indica que a massa atômica, a massa molar do carbono nesta reação se manteve a mesma nos reagentes e nos produtos. Vamos ver agora do oxigênio. Nos reagentes eu tenho 1, 2, mais 3 aqui, ó. Então ao todo eu tenho 5 oxigênios. Vamos ver quantos oxigênios eu tenho aqui nos meus produtos. 1, 2, 3, mais 2 aqui, 5. Então a quantidade de átomos de oxigênio se mantiveram as mesmas nos reagentes e nos produtos da reação. Vamos ver a quantidade de hidrogênio agora, por fim. Então, eu tenho 3 átomos de hidrogênio aqui, mais um, 4, mais outro aqui, 5. Vamos ver quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui nos meus produtos da reação. Eu tenho 3 átomos, mais 2, 5. Então, também se manteve a mesma. Isso é justamente o que Lavoisier concluiu, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. O que acontece realmente numa reação química é um rearranjo. Os átomos se misturam, né, com outros átomos e se rearranjam, mantendo as proporções, mantendo a quantidade de massa molar.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de nossa aula de hoje. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E nossa atividade de hoje, gente, é bem simples. Eu irei enviar para vocês um formulário do Google Forms e vocês irão responder a atividade online. Não vão precisar escrever nada no caderno. Será inteiramente online a atividade. O detalhe é que quando você, uma vez que entra no formulário e faz a sua resposta, você responde todas as questões, no fim você vai clicar na opção enviar. Quando você clicar nessa opção, automaticamente eu irei receber uma tabela com seu nome, sua turma e as respostas que você deu para cada questão, certo? Então não tem como bugar, não tem como você não participar. Todo mundo que participar, eu vou ter acesso, vou saber quem é a pessoa, certo? E vou saber a resposta que ela deu. As correções nós iremos fazer, eu irei passar para vocês as correções, ok? Dos exercícios. Sem mais para o momento, grande abraço para vocês. Claro, o meu canal aqui é relativo à matemática, tá? Mas se vocês quiserem ter acesso aos demais vídeos do meu canal, se inscrevam no meu canal, deixem o seu like aqui nesse vídeo e assistam os demais vídeos também. Grande abraço do tio e até a próxima. Tchau!